Programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. A palavra que nós vamos ler na tarde de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso de 1 a 10. Diz o texto: E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha e a achá-la? E achando-a, a põe sobre os seus ombros cheio de júbilo. E chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos, que não necessita de arrependimento. O qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas capítulo 15, verso de 1 até o verso de número 10. Abre as comportas do céu e vai chover, vai Este texto, com certeza você já ouviu diversas explicações, porque nós podemos tirar muitas lições desse texto. Nós podemos tirar muitas lições desse texto, nós podemos aprender muito com esse texto. A dracma perdida. O que vem a ser uma dracma? Pode ser tantas coisas, pode ser uma pessoa dentro de casa, pode ser um fervor na nossa vida espiritual, pode ser um carisma que nós temos, uma qualidade que nós temos e deixamos de exercer em função do reino, pode ser uma empolgação, pode ser uma motivação, pode ser a nossa fé, pode ser um alguém, pode ser um casamento que se foi, um filho que se foi, pode ser um bem que nós perdemos. Aqui fala de uma dracma. O texto fala de uma dracma. O texto fala sobre o júbilo de alguém que encontra essa dracma. É interessante nós observarmos que o ensinamento que Deus, que Jesus nos dá nesse texto. Nós podemos enfatizar o versículo de número 8, que vai dizer: Qual a mulher que tendo dracmas, que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar essa dracma? O texto vai dizer que ela busca, que ela procura diligentemente, ou seja, atentamente. Ela busca com muito cuidado, ela realmente vasculha a casa inteira para procurar essa dracma. É muito cuidado, meu irmão, que ela coloca ali. O texto frisa que ela tinha 10 dracmas, ela perde uma, ainda tinha 9, mas esta provavelmente era de mais importância, porque ela vai atrás dessa única dracma que havia se perdido. Meus irmãos, é bem provável que essa pessoa se desligou, se dispersou um pouco e perde essa dracma. E nós podemos e devemos trazer esse ensinamento para nós, porque
nós temos filhos, nós temos esposa, nós temos esposo. No caso dos filhos, quando nossa esposa se engravida, que luxo nós temos, que cuidado nós temos. Os planos, os planejamentos, tudo começa a tomar conta da nossa cabeça. A nossa preocupação agora passa a ser aquele filho que está sendo gerado. Nós podemos dizer que é uma dracma muito importante. Quando o filho nasce, o nome que nós vamos colocar, a educação que nós vamos dar. Quantos pais não tiveram essa alegria de ver a esposa gerando, de ter planos, de mudar todos os seus planos em função daquela criança em novos planos, ficaram prioritários na vida desse casal, mas que hoje choram a perda dos filhos. Se não mortos pela violência, pela droga, presos muitas das vezes nos presídios, ou aí perambulando pela vida. E a família sofre, e o pai sofre. Quantos que estão tranquilos, de repente começam a namorar, a noivar, então a dracma passa a ser o esposo, a esposa, o casamento. Mas depois que casam e a vida se mostra difícil, porque talvez um despreparo para o casamento. E hoje o casamento foi-se embora. Uma dracma preciosa que foi-se embora. E o pior, muitos não buscam encontrar essa dracma. A dispersão, muitas das vezes, da gente faz com que a gente perca dracmas que Deus nos colocou nas nossas mãos. A gente vai se envolvendo com a vida. A gente vai se envolvendo com os vícios. A gente vai se preocupando com as coisas e nós vamos perdendo a família, a dracma preciosa. Quantas pessoas que realmente já perderam tudo? Filhos, esposa, esposo, trabalho, a própria dignidade humana por causa dos vícios. Então, meu irmão, que dracma nós já perdemos? Qual foi a nossa dracma? Essa moeda que nós lemos nesse texto, ela nos traz o contexto daquela época. E o contexto tinha uma ligação muito grande com o casamento, com a família. Por isso ela procura diligentemente. A família é um bem maior. A família é algo que tem valor. Filhos são algo que tem valor. Olha, a maior alegria de um pai, nos dias de hoje, eu posso dizer isso, meu querido, é ver filhos que têm o prazer nas coisas do Senhor. Mas para o filho ter o prazer nas coisas do Senhor, os pais precisam ter o prazer nas coisas do Senhor. E quantos mandam o filho para a igreja, mas não querem saber da igreja? Acreditando que o filho vai ficar sempre bonzinho, enquanto o pai e a mãe muitas das vezes não querem saber da igreja ou das coisas do Senhor. Será que nós temos valorizado a família desde o agora, mas também fazendo uma perspectiva para o futuro? Porque o filho não vai ser só essa criancinha dependente, meu querido. A filha não vai ser só essa criancinha que você manda dormir, manda tomar banho, manda jantar e ele faz. O filho não é aquele que chega 10, 11, vai para a cama e dorme. Não vai ser assim um tempo todo, ele vai crescer. Ele vai ter contato com esse mundo ímpio. E os valores passados hoje precisam prevalecer lá. Mas para que esses valores prevaleçam lá, eu preciso cuidar agora. Eu preciso dar exemplo agora. Eu preciso cuidar dessa dracma. A dracma muitas vezes ela vai se perdendo com o tempo. É assim que muitos perdem filhos para a droga, para o crime. Muitos que já perderam, seus filhos foram mortos na violência que existe hoje nos nossos dias, perderam a sua casa. Será que nós temos priorizado a nossa casa? Muitas das vezes nós não resolvemos o problema que nós encontramos pela frente, porque eles vão aparecer, meu querido. Olha, quando nós encontrarmos uma família que não tem problemas, nós devemos dar glória a Deus, porque é muito difícil. Agora, qual é a nossa atitude diante do problema? Encobri-lo ou resolver? Deixar de lado ou resolver? Empurrar o problema ou resolver? Será que nós temos procurado resolver os problemas diligentemente? Ou deixado para lá?
Às vezes nós tratamos esses problemas de qualquer maneira. E nós vamos perdendo de qualquer maneira, nós vamos perdendo a sensibilidade, o respeito, nós não olhamos mais para o outro, para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os pais. Não olhamos, não conversamos, deixamos para lá, o importante é que está aqui perto, mas de repente está perto fisicamente, mas a mente está longe. E nós perdemos o esposo, a esposa, os filhos, a casa e tudo mais. E você sabe que isso, meu querido, não é algo distante de nós. Do lado da nossa casa, nós estamos vendo isto, no nosso bairro nós estamos vendo isto, na nossa cidade, no nosso país, e nós não podemos pensar que isso não pode acontecer dentro da nossa casa. Pode acontecer também. São dracmas que precisam ser guardadas com amor, com zelo e com, acima de tudo, com a presença do Senhor. Quantas vezes nós tratamos de qualquer maneira e nós perdemos a sensibilidade. Veja que essa pessoa, essa mulher, no versículo 9, ela achando-a, ela convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Quando aquela mulher encontra a moeda, ela chama outras pessoas. Ela celebra com outras pessoas. Ela se alegra com outras pessoas, porque é algo de valor. Então, meu querido, por que será que ela celebrou somente quando encontrou a moeda perdida? Por que não continuou celebrando com as 9? Nós entendemos aqui, meus irmãos, que muitas das vezes nós só damos valor naquilo que nós temos ou que nós tínhamos quando nós perdemos. Quando nós perdemos, que nós vamos valorizar aquilo que estava diante de nós, conosco, o nosso filho que nós amávamos, que nós beijávamos, que nós abraçávamos, que nós também exortávamos, mas nós tínhamos o amor, nós queríamos o melhor, nós sempre dávamos um exemplo, uma palavra para aquele filho andar direito, porque lá na frente aquilo ia ser bom para ele, e nós ganhávamos tempo, nós não perdemos tempo, nós ganhávamos tempo com aquele nosso filho, valorizando as suas boas atitudes, seus bons gestos, e o exortando quando o caminho estava um pouco desviado. Mas quantos deixam por aí? Quantos dizem: o mundo vai ensinar, o mundo dá um jeito, é melhor deixar do jeito que está mesmo, não vamos incomodar o filho, não vamos aconselhar. E nós perdemos. E quando perdemos, quando entramos na nossa casa e queremos colocar a cabeça no travesseiro, mas o filho não está, o filho não volta mais, a filha não volta mais, não tem prazer no lar, aí nós não dormimos, aí o coração ele fica perturbado. E nós choramos. Quantas das vezes, meus irmãos, isso tem acontecido? Quantas das vezes perdemos? Quantas dracmas já perdemos? Talvez perdemos algumas, talvez quase tudo. Outras pessoas já perderam todas as coisas de valores que ela tinha. Não há valor mais em nada para ela. Veja que no versículo 10, o texto diz: assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando nós queremos ter essas dracmas, a família, o filho, até a nossa própria salvação, meu querido, nós precisamos priorizar algumas coisas. E a primeira coisa que vem é a espiritualidade da família. É a nossa espiritualidade que não pode faltar. Quando uma casa teme a Deus, quando uma pessoa teme a Deus, então esta casa se torna bênção do Senhor, esta pessoa se torna bênção do Senhor, quando nós temos a intimidade com Ele. A Bíblia relata dezenas de histórias de famílias que se perderam porque não priorizaram suas famílias. Porque priorizaram reinos conforme Davi, que priorizou reinos e reinos e reinos e perdeu a sua família. Esqueceu da espiritualidade, perdeu a sua casa.
Mas nós encontramos também famílias na Sagrada Escritura que se deram bem, porque priorizaram a espiritualidade, ou seja, priorizaram a comunhão com Deus, priorizaram e não perderam suas dracmas. É o caso da família de Josué. Num determinado tempo, meu querido, ele percebe que o povo de Israel, depois de ouvir tanto de Moisés, depois de ouvir tanto dele mesmo, Josué, exortando, avisando, repreendendo sobre não seguir outros deuses, Josué então percebe que o povo não vê a hora de seguir outros deuses, não vê a hora de partir para uma vida sem o Senhor soberano. Nesse momento que ele já exortou, que ele já avisou, que ele já chamou a atenção. E vê que aquele povo não quer saber de nada. Então Josué olha para sua família. Ele olha para os seus. Ele chama a responsabilidade sobre si e diz: se quiseres seguir a outros deuses, se quiseres seguir a sua própria cabeça, façam. Vocês não deviam, mas se vocês querem, então o que eu posso fazer? Mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Sabe o que Josué está fazendo, meu irmão? Guardando as suas dracmas, tomando conta das suas dracmas. Será que nós estamos entendendo esta parábola do que é uma dracma, meu irmão? Do que é perder dracmas preciosas quando se diz respeito à nossa salvação, quando se diz respeito à salvação da nossa casa, quando se diz respeito à salvação dos nossos filhos, da nossa família. Saibamos, queridos, que essa história de perder dracmas tem se tornado um caos em meio aos cristãos. Pastores perdendo dracmas, líderes perdendo dracmas, fugindo do perdão. Esse que é um princípio básico do cristianismo. Pessoas abandonam a fé porque não conseguem perdoar e ceder ao perdão. Casamentos são desfeitos porque não há perdão de ambas as partes. Filhos que vão embora porque não há perdão de ambas as partes. E por quê? Porque muitos pais, e eu digo isso pai e mãe, não têm espiritualidade nenhuma. Não sabem porque seus filhos não têm temor a Deus. São dracmas que precisam ser encontradas. Veja, o povo de Israel perdeu a dracma do temor. Eles perderam a dracma do temor a Deus. Mas Josué e sua família não perderam. Isso que nós lemos, a história dessa mulher, no seu final vai dizer que ela celebra quando encontra a dracma perdida. E nós podemos, meus queridos, nesta reflexão, nesse texto, ir um pouco mais além. Não é uma dracma simplesmente. O texto está nos levando a um patamar mais profundo. Veja a dracma da espiritualidade, a dracma da oração pessoal, a dracma do culto em família, a leitura bíblica, a renúncia, o comportamento, o testemunho, o temor a Deus. Essas coisas foram embora da nossa vida. É isso que está dentro da palavra espiritualidade. São essas coisas que nós estamos dando nome agora. Foram embora da nossa casa. Essas são as dracmas perdidas, que precisam ser procuradas diligentemente. Do jeito que está, meus queridos, não pode mais ficar. Nós não podemos mais ficar estacionados, olhando o tempo passar, olhando os desastres, a confusão, o declínio da nossa casa, e deixar que um dia vai acontecer algo, e esse algo então vai resolver. Vamos ficar esperando como que numa zona de conforto, sentadinhos, esperando acontecer, porque não vai acontecer se não houver iniciativa nossa. É bom a gente voltar um pouco e refletir. O tempo que nós tínhamos, os sonhos que vivíamos, o tempo que nós estávamos impulsionados por essas dracmas.
Onde foi parar essa empolgação, essa alegria, essa fé? Onde foi parar o encanto do primeiro encontro com Cristo? Os problemas vieram, Rodolfo, mas quem disse para você que eles não viriam? E se disseram, te mentiram, porque eles fatalmente eles viriam e vêm. E vem com força, e vem para abater. Esta é a grande luta, este é o grande combate do cristianismo. A luta contra as tendências pecaminosas que em nós estão. Elas vêm mesmo. O cristianismo não é mar de rosas. O cristianismo, pelo contrário, é mar de sangue, é mar de luta. É um local de combate espiritual. Então as provações elas vêm, as lutas elas vêm, as provações, as tentações elas vêm. Nós precisamos estar preparados para esse tempo. E a receita é essa, meu irmão. Oração pessoal, oração em família, leitura bíblica, renúncia, o comportamento, o testemunho, o temor a Deus. Que vai fazer a gente passar por essas frentes de batalhas espirituais. O que se perdeu? Onde se perdeu? Por que se perdeu? Onde foram parar as dracmas que nós tínhamos em nossas vidas, em nosso casamento, em nossa família, em nossos projetos, na nossa fé, no nosso temor, na nossa espiritualidade, no nosso devocional, ou seja, na nossa busca pessoal, na nossa busca em comunidade. Tudo isso, meu irmão, eu não sei se a gente está conseguindo entender, mas tudo isso foi jogado ao chão. Tudo isso foi aos poucos se perdendo, meu querido. Tudo isso foi aos poucos perdendo valor e a gente não percebeu. Eu tenho certeza que muitas dracmas já foram embora. Já estão perdidas. Nós estamos esperando algo sobrenatural para que elas apareçam, mas ela não vai aparecer se não acontecer conforme o texto que Jesus está me ensinando, te ensinando, nos ensinando nesta hora, que é preciso procurar com muito cuidado, diligentemente, com muita atenção, olhar para a nossa vida. Eu sei que não vai ser fácil, meu querido. Eu quero dizer algo que muito importante para chamar a atenção de todos nós. Nós podemos estar dentro de segmentos religiosos, grupos espirituais, missões que abalam bairros e cidades inteiras, denominações que são pentecostais, neopentecostais, tradicionais, estudiosos da Bíblia. Podemos estar em todas essas denominações cristãs. Nós podemos até sermos zelosos no que fazemos ali dentro, nas atividades, no ativismo que nós empreitamos dentro desses segmentos, mas nós corremos o risco de ser meramente religiosos. Porque de fato, as dracmas estão perdidas. Então nós precisamos procurar. De que forma? Diligentemente. Olha, aqui não tem emoção, aqui não tem um hino emocional para você chorar. Aqui não tem um líder espiritual declarando a sua cura e a sua prosperidade, como nós estamos vendo neste tempo que banaliza a fé verdadeira. Aqui tem um simples cristão cheio de dificuldade, de luta, cheio de provações, dizendo para você e dizendo para mim mesmo. Precisamos procurar diligentemente. Não tem outro jeito. Não há outra forma. É diligentemente cada um de nós. Caso contrário, nada do que fazemos, das expectativas religiosas, meramente religiosas, das práticas religiosas que nós praticamos, não nos levará aonde Deus quer. E nós precisamos encontrar e celebrar, dizer para as pessoas: eu voltei à fé. Eu voltei à atividade com Deus. Eu voltei a me relacionar com Deus. Celebre comigo. Desculpa. Eu estava morto. Eu estava fraco, caído, desanimado. Mas graças a Deus, eu encontrei a dracma perdida. E divulgar. E não se esconder, mas testemunhar. Que você encontrou a dracma da intimidade com o Senhor. E tudo voltou. Irmão, eu sei que esta mensagem é uma mensagem que você já ouviu.
provavelmente com muito mais detalhes do que essa que você está ouvindo. Mas o essencial dessa palavra para cada um de nós, a partir de mim mesmo, é Deus dizendo para nós: não adianta nada, Rodolfo, esse ativismo de mensagens que você traz, se você não fizer uso delas. Não adianta nada para mim nem para você, meu querido, ter cargos religiosos, ter dons magníficos, entonação de voz, palavras sábias e bonitas, ser um bom locutor, um bom palestrante, um grande pregador, um grande cantor, um grande ministrador de louvor. Se isso for meramente religião, se isso não for consequência de uma intimidade com Deus. Você percebe, meu querido, que há muitos templos cheios de pessoas vazias, cultos cheios de barulho, mas vazios de intimidade com Deus? Que o Senhor nos desperte, porque tem se tornado comum esse tipo de cerimonial, de eventos, onde as pessoas medem a espiritualidade pelo tanto de pessoas, ao invés de perceber, e não medir, mas de perceber a profundidade daquele evento, daquela igreja, daquela denominação, daquele segmento, de perceber a profundidade, o peso, através da intimidade com Deus, que se dá na oração, que se dá na palavra. Então eu digo, todos nós hoje precisamos procurar essa dracma, a dracma da espiritualidade, a dracma da intimidade com Deus. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos leve a uma comunhão profunda com Ele. Em nome de Jesus. Amém.